você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Gostaria de meditar com os amados, baseado nesse texto da palavra, e deixarmos o Espírito Santo nos ensinar nessa manhã. O texto diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos ler novamente. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esse livro de Atos dos Apóstolos, ele é na verdade a segunda parte de uma obra única. O autor desse livro é um médico chamado Lucas. Ele é denominado médico amado lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14. E Lucas, companheiro de viagem do apóstolo Paulo, ele escreve a um homem chamado Teófilo. Tanto que se você observar na sua Bíblia, nos primeiros versículos do capítulo 1, ele está a designar todo o seu escrito, todo o seu trabalho, todo o compêndio da sua pesquisa a Teófilo, que foi o mesmo destinatário do Evangelho. E nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos e você percebe, estudando-o, de que o grego utilizado por Lucas é um grego culto, é um grego refinado. O livro de Atos, tanto o Evangelho segundo Lucas quanto o livro de Atos escrito pelo mesmo Lucas, revela um homem que se esmerou numa pesquisa, um investigador, que saiu fazendo um trabalho de campo, de entrevista, de abordagem, e quis colocar em ordem cronológica. O que é interessante estudar esses dois livros, porque você tem os fatos em ordem cronológica. E colocando no relato de testemunhas oculares, ele até chegou a participar de alguns momentos. Nós olhamos, por exemplo, os capítulos mais à frente do livro de Atos, precisamente a partir do capítulo 16, e você percebe Lucas se colocando na narrativa na expressão do pronome nós, dizendo nós estivemos lá, nós fomos lá, ou seja, eu fiz parte disso. Então ele não é um homem que só ouviu de alguém, escreveu, registrou. Não, ele é alguém que em alguns momentos do relato do livro de Atos participou disso. Por isso que o propósito principal de Atos não é apenas registrar uma história, é mostrar uma expansão. E interessante, mostrar a expansão do Evangelho mediante um fator que é crucial para essa expansão. E que fator é esse? Bom, versículo 8 já nos respondeu. O poder de Deus. O poder de Deus é essencial para a expansão do Evangelho, para a disseminação do Evangelho, para a entrega do Evangelho, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas percebam o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. E é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Lucas quer demonstrar a Teófilo e aos leitores que o cristianismo não é uma insurreição política, não é um partido político, não é uma ideologia política, também não é uma seita secreta, como pensavam os judeus daquele tempo. Não, é um cumprimento de um plano. O que está acontecendo, Teófilo, é o cumprimento de um plano que começou em Israel e se estendeu a todas as nações. Então, quando você lê o livro de Atos, você vê um livro de transição. Ele faz uma ponte. Atos mostra uma transição do evangelho que está focado nos judeus, Jerusalém, para um evangelho que está alcançando os gentios. E você percebe os gentios dentro do império romano da época. Por isso que diz até os confins da terra, ou seja, simbolizado por Roma, por causa do império de Roma. Mas olhando precisamente para o capítulo 1, se você não fechou a sua Bíblia, no capítulo 1, onde nós lemos o versículo 8, você tem aqui um período de preparação. Porque há um elo entre o ministério terreno de Jesus e o ministério da igreja na terra dentro deste capítulo 1.
Só para situar na história. Lembre-se que Jesus já havia ressuscitado. Durante 40 dias ele apareceu aos seus discípulos, ele deu provas incontestáveis da sua ressurreição, como você pode ver comigo ali no versículo 3. Provas irrefutáveis, incontestáveis da sua ressurreição. Por isso que a ressurreição de Jesus para nós é uma mensagem central. E ele lhes fala a respeito do reino de Deus. Talvez você pergunte, Jesus passou 40 dias na terra após a sua ressurreição a fazer o quê? Bom, anunciar o reino de Deus, é o que está no versículo 3. E os discípulos, no entanto, eles ainda estavam imersos numa expectativa política, é uma expectativa nacionalista, tanto que eles perguntam ali no versículo 6, observe comigo no versículo 6 de Atos 1, quando eles perguntam, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Por que essa pergunta? Porque eles esperavam a libertação do jugo romano. Nós estamos debaixo de uma opressão política. E nós, compreendendo aquilo que está no Antigo Testamento, que era a Bíblia da época, nós entendemos que haverá uma exaltação geopolítica de Israel e de Jerusalém. Por isso a pergunta, é nesse tempo, quando o Senhor volta, é nesse tempo que as coisas acontecerão? Interessante, Jesus redireciona o foco. Jesus chama a atenção na seguinte ideia, vocês estão pensando naquilo que não deveriam pensar. Vocês estão preocupados com o que não deveriam estar. Tanto que quando nós olhamos para o versículo 7, Jesus deixa claro que o calendário escatológico pertencia ao Pai, mas que a urgência deles deveria ser outra. Eles não deveriam lutar por um reino político, por um reino humano, e isso corrige a nossa rota também, porque às vezes há muitos irmãos cristãos, que apendem muito para o sentido político da coisa, querem se envolver na política do nosso tempo, achando que nós seremos os messias do nosso tempo e que resgataremos muita coisa do nosso tempo. Meu irmão, a solução para a nossa nação, a solução para o nosso país, a solução para a nossa cidade, a solução para qualquer pessoa que nós conhecemos, ela está quando essa pessoa reconhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quando Jesus chega no nosso coração, a vida muda. Se a vida muda, o contexto muda, a decisão política muda, a decisão econômica muda, porque tudo muda quando Jesus chega. Então, às vezes, nós vamos muito nos sintomas, nós vamos muito no efeito, esquecemos a causa, ficamos discutindo o efeito das coisas. Olha o mundo do jeito que está, que coisa terrível. Sim, mas qual a causa disso? A causa disso é falta de educação? A causa disso é falta de escola? A causa disso é falta de oportunidades? Não. A causa disso é o pecado que continua dominando o coração das pessoas. E o único que nos dá poder, permitindo que o pecado não domine sobre nós, é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o que o mundo precisa é de Jesus. Se você puder dar um toque no seu vizinho e dizer, irmão, o que o mundo precisa é de Jesus. Quem vai levar Jesus até eles é quem já o tem. Porque eu só posso levar a alguém o que eu tenho. Por isso que se Jesus chegou ao teu coração, se ele faz parte da tua vida, se ele faz parte da tua história, bom, então depende agora de mim e de si, no coração desta transição aos homens, comunicar o Evangelho. Tudo bem, mas eu preciso de algo para comunicar o Evangelho. E você, volte comigo no versículo 8. No versículo 8 nós olhamos para esse versículo como uma espécie de tese de sumário e de índice de tudo aquilo que o livro de Atos apresenta. Porque o versículo 8 de Atos 1 é um resumo do livro todo de Atos dos Apóstolos. Porque só nesse versículo você consegue fazer conexões com todo o restante do livro de Atos. Por isso a expressão, recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e aí sim isso tem uma reação. Qual a reação? Vocês serão minhas testemunhas. Amados, olhem comigo a palavra virtude. Em primeiro lugar, a palavra virtude vem do grego dunamis. Dunamis significa poder explosivo. Há uma palavrinha semelhante na língua portuguesa que tem a mesma origem, que é o dinamite. Alguém aqui já trabalhou com dinamite? Explosão? O senhor está sabendo que nós não sabemos?
sobre a vida desse servo. Estou explodindo alguma coisa? Quando o Espírito desce sobre a igreja que está reunida em Atos capítulo 2, foi exatamente isso, foi um poder explosivo, o que trouxe sobre eles uma capacitação. Capacitação. Eu preciso de capacitação para fazer isso. Aliás, em todas as áreas da nossa vida é assim. Talvez nessa semana você participou de vários cursos de capacitação, treinamento, formação, para poder fazer, para poder desenvolver. Bom, na missão da igreja, na missão de anunciar o evangelho é igual. Eu preciso de capacitação. Mas essa capacitação não é apenas do ponto de vista humano, teórico, intelectual, conhecimento. Não, é uma capacitação sobrenatural. Porque o Espírito Santo desceu depois de um tempo de espera. Lembre-se disso. Depois de um tempo de espera. E o testemunho aconteceu. Isso é que é surpreendente. O Espírito Santo desceu, os encheu, o testemunho aconteceu. Veja, foi natural. E por que essa capacitação precisa ser sobrenatural para ser natural? Porque Jesus nos mostra que a missão não avança por força política, não avança pela intelectualidade, mas por uma capacitação sobrenatural. E amados irmãos e oeiras, eu vou insistir com vocês nesse assunto até o dia que o Senhor me tirar daqui. Que tem a ver com a necessidade de oração. Oração. Nós não podemos ser uma igreja que é preguiçosa para a oração. Porque se nós formos preguiçosos para a oração, nós não conseguiremos fazer absolutamente nada. Repita comigo: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se houver muita oração, ou seja, se nós formos pessoas envolvidas na oração, e no quarto da oração, digamos assim, nós sejamos pessoas dedicadas, que fala com Deus, porque oração é o que, irmãos? Oração é falar com Deus. Oração é falar com Deus, é diálogo. É diálogo. Por isso que eu não tenho nada contra, eu quero que vocês me percebam no que eu vou dizer agora, eu não tenho nada contra quem, por exemplo, quando vai orar, levanta a voz. É natural em nós por causa da nossa emoção, nosso clamor, nosso desespero, nossa aflição, nossa súplica, porque a Bíblia fala de súplica, e súplica tem justamente o sentido de soltar a voz, gritar. Não, isso não é um problema. Agora, é um problema quando eu não consigo dialogar com Deus. E o que é diálogo? Eu falo e eu também escuto. Porque se não for assim, é um monólogo. Ou seja, só eu falo. Por isso que o diálogo com Deus ele precisa acontecer no meu quarto. Pegando a expressão de Jesus. Entra para o teu quarto. Fecha a tua porta. E ora ao teu pai em secreto. Vocês podem ver que tudo aquilo que nós fazemos no reservado, nem sempre nós o fazemos gritando. Espera aí. Nós, quando vamos falar reservadamente com alguém, me ajude aqui, presbítero José, nós não gritamos para essa pessoa. Me ajude aqui, vem cá, vamos fazer um teatro. Nós não gritamos para essa pessoa. Nós não damos ordens para essa pessoa. Nós não comissionamos sobre essa pessoa, e principalmente se eu estou a falar com Deus. Mantenha a sua humildade, por favor, porque o Senhor vai ser Deus. Nós não chegamos aqui dizendo, Deus! Desculpa. Faça, Senhor! Nós fazemos assim ou não? Nós não fazemos. Aí você pode perguntar, mas de vez em quando a gente faz. Claro que a gente faz. Porque faz parte da nossa súplica. É uma súplica. Mas quando eu vou reunir com alguém, privado, particular, a gente conversa, Senhor Jesus. Ah, meu Senhor. Aí você para.
Porque é um diálogo. Aí você para e ouve Deus falar com você. Porque tem gente que só ouve a Deus no meio dos outros. Deus só fala com ele no meio dos outros. E nós ainda vivemos um tempo onde Deus fala com essa pessoa e a pessoa tem que falar para todo mundo. Sabe, irmãos, eu estava aqui. Obrigado, viu? O senhor fez um trabalho fenomenal. Meus irmãos, eu estava aqui, Deus acabou de falar comigo. Interessante. Deus só fala com ele na frente dos outros, para ele dizer algo para os outros. Nunca fala no secreto. O que é que Deus tem falado consigo no secreto? Porque no secreto você não está na frente de ninguém, você não vai falar para ninguém, Deus vai comunicar só com você, porque os segredos, eles revelam onde? No secreto. Ninguém chama as pessoas para contar um segredo publicamente. Quando nós queremos falar uma informação específica a alguém, nós sempre chamamos essa pessoa à parte. Por isso que quando digo que nós não podemos ser preguiçosos para orar, eu não estou a falar só de reuniões públicas que nós temos de oração, cultos de oração. Não, eu estou me referindo, amada igreja em Oeiras, ao teu dia a dia. Ao horário que você tira para falar com o papai em secreto, onde é só você e Deus. É só você e Deus. É só você e Deus. Não tem nenhum irmão ouvindo do lado, ninguém acompanhando. Não, é só você e Deus. E você fica a pensar, e que impacto isso tem na minha vida? Meu irmão, minha irmã, isso te traz muito poder. Poder. Tem gente que para receber poder ele depende do meio da multidão. Daí ele vê o irmão dele recebendo poder, daí ele começa a se encher. Aí ele começa a ficar, opa, eu estou sentindo algo aqui, hein? Porque o irmão sentiu. Veja, ele depende do outro para sentir. Bom, se você depende do outro para sentir, então o Espírito Santo não habita em você. Porque se ele habita em você, meu querido irmão e irmã, você está vivendo na presença do Senhor o tempo todo. O tempo todo. E não precisa ter barulho, porque se você depende de barulho para manifestação espiritual, eu fico até com dó. Ou você não se lembra de que Deus também age no silêncio. Tem gente que às vezes pensa, pai, está muito silencioso, Deus não está presente. É um engano seu. Porque quando alguém importante fala, nós ficamos em silêncio. Por isso que o Senhor fala conosco também, nos move conosco no meio do barulho. Mas também no silêncio. A questão não é a dinâmica. A questão é se o teu coração está conectado com o Pai Celestial. E se há conexão com o Pai Celestial, então abre espaço para você ser e para nós sermos testemunhas. E como Jesus falou exatamente, vocês serão as minhas testemunhas, mas antes vocês precisam de poder. E para você que ainda não está convencido, convencida da importância de orar, deixa eu lhe citar um exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por exemplo, em Lucas capítulo 6, versículo 12. Porque Jesus, antes de escolher os 12 ou iniciar os períodos do seu ministério, sabe o que é que Jesus foi fazer, amada igreja? Ele foi orar. E Jesus passava noites inteiras em oração. Nós temos um nome para isso, que é vigília. Vigília. E é importante recapitular esse texto, porque fazendo uma autocrítica, muitas das nossas vigílias hoje é só para cantar, para adorar o Senhor e para fazer algumas coisas, nem sempre para orar. Bom, Jesus passava vigílias orando, noites orando. O reavivamento que aconteceu na Rua Azusa, não sei se você já estudou sobre isso, mas é a origem do movimento pentecostal, ou também aquele movimento avivamento que nós tivemos em Gales. Eles não começaram em estratégia de marketing. Eles não começaram com campanhas. Eles começaram com reuniões de oração que duravam meses, até que o Espírito Santo tomasse o controle. Veja, eles iam orando até que, porventura não foi assim em Atos 1 e Atos 2, eles foram orando até que foram cheios, porque capítulo 2, Lucas escreve, e de repente, foram orando até que, ou seja, então enquanto ainda não acontece, o
que é que nós devemos estar fazendo? Orando. É importante ser perseverante na oração. Busque a virtude, busque poder. Você está com medo? Você está tímido para evangelizar? Bom, a solução não é curso de oratória. Ah, pastor, eu vou fazer agora uma oratória para eu ficar bom. Você vai ficar bom. Mas se não tiver poder, se não tiver condição, que vem através da oração, vai faltar o essencial. Nós precisamos orar, porque orando nós teremos poder. Outro aspecto interessante quando falamos de oração tem a ver com a intercessão. E o próprio Jesus falou sobre isso ao nos ensinar em Lucas capítulo 10, versículo 2, quando ele diz: grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. E o Senhor nos fala: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Quando Jesus está dizendo rogai, ele está a falar de intercessão. Intercedam. Um homem que nos ensina isso na prática é Neemias. Neemias, antes de construir, ou reconstruir, melhor dizendo, os muros, que era a sua missão prática, Neemias orou, chorou, jejuou por dias. Ou seja, ele teve uma prática intercessória. Aquela prática intercessória foi o que moveu o coração do rei Artaxerxes para que ele pudesse fazer o seu trabalho. Ou seja, intercessão. Outro aspecto que nós não podemos esquecer é a adoração. Quando se fala de adoração, nós sempre lembramos de João capítulo 4, versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Sabe, irmãos e oeiras, e hoje é uma palavra bem pastoral. Eu não sei se essa é a minha última pregação. Sabe, irmãos e oeiras, a missão corre o risco de virar apenas uma agenda ou um ativismo se nós não nos envolvermos com oração e com adoração. Aliás, nós queremos que as pessoas conheçam a Jesus justamente para que elas possam adorá-lo. Ou seja, direcionar para o dono da missão. Nós evangelizamos porque Deus merece ser adorado por todos os povos, por isso que nós nos envolvemos na adoração. Adoração também evangeliza. Adoração também alcança. Adoração atrai a presença de Deus. Adoração atrai o mover de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, diz que Paulo e Silas utilizaram uma ferramenta para a adoração, que era justamente o cântico, porque eles estavam na prisão em Filipos, Atos capítulo 16, se você desejar acompanhar, e eles não estavam pregando no momento da crise, eles estavam adorando o Senhor. Qual foi o resultado? O resultado da adoração foi terremoto, portas abertas, salvação do carcereiro e da família do carcereiro. E tudo isso aconteceu por quê? Bom, aconteceu porque tinha gente que, mesmo com os pés presos, dentro de uma prisão, sofrendo por pregar o evangelho, mas mesmo assim se dispôs a uma adoração. Eu já vou encerrar. Como é interessante você estudar, por exemplo, sobre a história dos moravianos. Os moravianos, eles chegaram até se vender como escravos, só para pregar o evangelho. Sabe movidos pelo quê, amada igreja? Sabe movidos pelo quê? Por reunião de oração. O que aconteceu nas reuniões de oração e adoração duraram, e acredite, não estou mentindo para você, duraram 100 anos, ininterruptos. Se você tiver essa curiosidade, chegue em casa e pesquise hoje sobre os moravianos. Eles se organizavam em turnos que, em cada hora do dia e em cada hora da noite, eles se organizaram para haver pelo menos 2 pessoas, no mínimo 2 pessoas, orando e adorando. E essa escala de oração começou no dia 27 de agosto de 1727 e continuou por mais de 100 anos. Sabe no que eles se basearam para fazer isso? Levítico capítulo 6, versículo 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Porque os irmãos moravianos entenderam que, enquanto houvesse intercessão,
então Deus liberaria poder para a missão. E foi dito e feito. Porque você olha para a história, isso gerou uma paixão incontrolável por almas, que nós temos, por exemplo, o caso de dois jovens. O Jonathan Leonard e o David Nietzschmann, eles em 1732, faz alguns dias, eles ouviram falar de escravos africanos nas ilhas de St. Thomas, no Caribe, que estavam vivendo em condições deploráveis e sem conhecimento de Cristo. E eles simplesmente disseram-lhes que ninguém poderia pregar aos escravos a menos que fosse escravo. Então eles se fizeram escravos para pregar aos escravos. Só consegue se envolver nisso quem está cheio de poder de Deus, mover de Deus. A alma dele, o espírito dele está pegando fogo para poder alcançar outras pessoas. Mas tudo isso foi resultado de quê, meus irmãos? Resultado de oração. Resultado de adoração. Diga comigo, oração, adoração. Mais uma vez, oração, adoração, oração, adoração. A palavra de Deus nos diz que nessa semana nós devemos orar sem cessar. A palavra de Deus nos diz que nessa semana nós somos convidados e intimados e chamados a estar adorando o Senhor o tempo todo. Por isso, onde nós formos saindo daqui hoje, vamos adorando. Talvez indo para o seu carro, entre, conduza adorando. Se vais conduzindo, vá adorando, orando. Por quê? Porque a adoração cria uma atmosfera de presença ao nosso redor e as coisas mudam quando você começa a abrir a sua boca. Interessante. Dias atrás eu tive uma experiência que quando eu estou sozinho, na maioria das vezes, eu fico a assobiar alguma canção. É a minha forma de adoração. Através do assobio. E daqui a pouco passou uma pessoa do lado e diz... E a pessoa começou a cantar a canção. E a pessoa estava afastada dos caminhos do Senhor. Isso é que eu acho interessante. Você veja, no seu momento natural, onde você simplesmente está existindo e vivendo, o Espírito Santo usa aquele momento, aquela circunstância, aquele encontro, aquela palavra, aquela frase, aquele cântico, aquela oração, aquela presença sua, para poder lembrar alguém ou dizer a alguém sobre o amor que ele tem àquela pessoa. Logo, viver adorando e orando nos chama exatamente para isso. Ou seja, você vai desenvolvendo a tua vida e você vai desenvolvendo na tua vida a missão principal da tua própria vida, que é compartilhar Cristo com as pessoas, compartilhar Deus com as pessoas. As pessoas só conhecerão Deus através daqueles que a têm. E eu sei que você a tem. Por isso não deixa isso parado em você, meu irmão, não deixa isso parado em você, minha irmã, ao ponto de ser egoísta, de achar que a salvação é só para você, o benefício do evangelho é só para você, o perdão dos pecados é só para você. Não é para mim, mas é também para todos aqueles que o Senhor coloca ao meu redor. Mas sabe, irmão Júnior, eu estou precisando de poder. Bom, se você reconhece que precisa de poder, então você precisa de oração. Havendo oração, haverá poder. Eu estou precisando de contemplar mais o que se passa ao meu redor e se preocupar mais com as pessoas diante de Deus. Bom, então você precisa de intercessão. Você precisa lembrar dos outros também. Porque às vezes na oração a gente só lembra de nós e daquilo que nos compete, aquilo que tem a ver conosco, e esquecemos dos outros. E você quer que o teu dia fique mais feliz essa semana? Bom, então eu não tenho melhor dica para lhe dar do que você, onde for, e naquilo que estiver fazendo, esteja adorando o Senhor. Você pode fazer isso cantando, orando, ajudando alguém, estendendo a mão para alguém, servindo alguém, ouvindo alguém, falando com alguém, tocando um instrumento, desenvolvendo um serviço, desenvolvendo um trabalho, porque tudo isso é adoração. Através disso, Igreja em Oeiras, você vai ver que o impacto da missão, ele fica mais leve. Leve.
vai chegar ao fim do dia e vai perceber quantas pessoas eu alcancei hoje, simplesmente no meu dia a dia de oração e de adoração. Você precisa de motivação para isso? Ou então, se envolva na adoração. Se envolva na adoração. Assuma um compromisso a partir de hoje em adorar o Senhor. E sabe o que é adorar o Senhor? Você pode estar em pé? Sabe o que é adorar o Senhor? É aquilo que os irmãos já estão fazendo. É aquilo que você já está fazendo. Só em você dizer aleluia. Só em você dizer glorificado seja o teu nome, Jesus. Só você em dizer tu és o meu Senhor. Só em você dizer tu és a razão da minha existência. Nós já estamos adorando o Senhor. Você que já está caminhando na fé, consegue tirar um minutinho de adoração ao Senhor? Nós já vamos para casa, mas adore ao Senhor. Creio no poder da oração. Feche os seus olhos, você pode fazer isso? Creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração.